Bom dia, pessoal do sexto ano. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula eu passei para vocês a leitura de alguns poemas. Nós lemos e interpretamos esses poemas aqui em vídeo. E eu passei exercícios para vocês fazerem, correto? Espero que tenham feito o exercício. E espero que já tenham recuperado a nota, que quem ficou em recuperação tenha tirado uma nota excelente. Porque além de que a prova estava fácil, vocês podem pesquisar, podem fazer tudo isso que facilita muito na resposta, né? De como vocês vão responder aquela prova. Então, saibam que é esperado de vocês que vocês tirem uma nota excelente. Não 7 não que eu estou esperando 10 de todo mundo. Tá bem? Vamos ao que interessa? Vamos lá. Abram o livro de vocês na página 29. Página 29, vamos lá. Vamos começar a correção. Antes da gente começar, vamos ler novamente o poema. O poema é pequeno, vamos ler novamente. O nome do poema: Ismalha, de Alfonso de Guimarães. Tá? Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E, no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu rufaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então, vamos às perguntas agora. A interpretação a gente já fez na aula passada, né? Vamos às perguntas, então. Primeira pergunta. O autor quis dizer com os versos... O que o autor quis dizer com os versos? Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. O que é que vocês acham que o autor quis dizer? Então, ele quis dizer que ela, quando ela se jogou, a gente até comentou isso na interpretação, né, do poema. Quando ela se jogou de cima da torre, o corpo dela caiu e a alma dela voou. Quer dizer que ela morreu. Ela morreu tentando voar. Número 2. Nos versos, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Que tipo de artigo foi utilizado para se referir à lua? E o que isso significa no contexto? A gente já viu o artigo no bimestre passado. Então, artigo, a gente sabe que tem artigo definido e artigo indefinido. Artigo definido é o quê? O, a, os e as. Artigo indefinido é um, uma, uns, umas. Tá? Então, uma é o quê? Uma é indefinido, tá? Que dá a... Por que se diz que é indefinido? Porque quando eu digo que era uma, se eu digo que tem uma casa, tem uma rua, tem uma prova, é diferente de eu dizer tem a casa, tem a rua, a prova. Quando eu digo a prova, é aquela prova em específico. Todo mundo vai saber de qual eu estou falando. Se eu digo uma prova, pode ser qualquer prova, tá? Tem mais de uma dela, não é definida. Por isso que uma lua e não a lua. Porque o normal é a gente comentar a lua, né? Porque a lua é uma só. Só que ela via o reflexo da lua na água, por isso uma lua. Uma das luas estava em cima, outra estava embaixo. Esse poema ele é muito visual, né? A gente consegue ver ela em cima da torre, olhando para o mar.
e a lua em cima e embaixo ao mesmo tempo, ela sendo refletida no mar. Vamos lá. Terceiro, conforme a sílaba tônica, podemos classificar o título do poema em... Vamos lá, sílaba tônica. A gente vê qual é a sílaba e vai destrinchando. Qual é a sílaba tônica? A sílaba que tem um tom maior. A gente tem um acento na palavra esmalha. O título do texto é esmalha. A gente tem um acento. Então a gente sabe que a sílaba tônica é o má. A gente sabe que é esse, né? Então, se a gente tem uma oxítona, a última sílaba, o lia, seria oxítona. Para ser a do meio é o quê? É paroxítona. Se fosse a primeira, seria proparoxítona. Como é a do meio, ela é paroxítona, tá? Paroxítona. Número 4. O que o autor quis dizer com as asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par? Ó, pessoal, ruflaram quer dizer bateram, tá? Ela, no seu momento de loucura, contemplando aquela vastidão, ela pensou que tinha criado asas. As asas que Deus lhe deu é porque ela pensou que ela agora era capaz de voar. A gente vê a imagem aqui, ó, ela tá com asas, mas isso era na cabeça dela. Ela não tinha asas de verdade, tá? Não. Número 5º e último. Substitua a palavra destacada no verso por outra de igual sentido. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Desvario quer dizer o quê? Quer dizer loucura, quer dizer insanidade, delírio, tá? Podem ser substituídos por qualquer uma dessas palavras. Pessoal, uma dica que eu dou para vocês, que vocês têm a internet, façam o seguinte: quando vocês quiserem substituir uma palavra, quiserem colocar outra palavra, vão no Google e digita a palavra que vocês querem e coloca do lado sinônimo. Vai aparecer um monte de outras palavras que têm o mesmo significado ou parecido e são outras palavras, tá? Então, isso é uma dica que eu dou para qualquer dúvida que vocês tiverem. Se vocês querem fazer um texto, mas não quer repetir muitas vezes a mesma palavra, porque fica feio quando você repete muitas vezes a mesma palavra, você vai no Google e digita a palavra e sinônimo. Vai aparecer várias equivalentes a ela. Vamos ver o exercício do segundo texto agora. Gato pensa. Dizem que gato não pensa, mas é difícil de crer. Já que ele também não fala, como é que se vai saber? É verdade que o gatinho, quando mija na almofada, vai depressa se esconder, sabe que fez coisa errada. E se a comida está quente, ele, antes de comer, muito calculadamente, toca com a pata para ver. Só quando a temperatura da sua comida está normal, vem ele e come afinal. E você pode explicar como é que ele sabia que ela ia esfriar? Tá, vamos lá para o exercício agora. Número 1. Colégio de Aplicação, o FPE. Isso aqui, pessoal, quando a gente vê isso aqui entre parênteses antes da pergunta, é porque veio de uma prova aplicada para entrar nessa universidade. Então, vocês estão respondendo prova de universidade aqui, tá bem? Vamos lá. Letra sobre o texto. É correto afirmar que... Agora a gente vai ver se é correto afirmar isso, tá? A letra A. Os substantivos comum, gatinho no diminutivo, é uma maneira carinhosa de se endereçar ao personagem. Não, porque é um gato filhote, né? É um gato filhote que ele está se referindo aqui. Letra B. As palavras muito e calculadamente indicam modo e intensidade, respectivamente. Ó, muito e calculadamente. Ó, e ele está dizendo que indicam modo e intensidade. Então, muito seria modo e calculadamente seria intensidade. Não, porque é o contrário.
muito é intensidade e modo é calculadamente, tá ok? Então, errado também a letra B. Quem marcou a letra B não está correto, tá? Vamos para o C agora. O uso de frases interrogativas pode ser considerado uma estratégia argumentativa do poema. Correto, correto. Porque muitas vezes a gente faz uma pergunta já sabendo da resposta, já sem esperar a resposta do interlocutor, de quem está ouvindo essa afirmação. Muitas vezes a gente faz uma pergunta retórica, que é chamada assim, tá, pessoal? Número 2. No texto, o poeta responde a questão que se coloca no título. Justifique em seu caderno. Aqui a resposta é pessoal, tá, pessoal? Mas eu espero, pelo menos, que vocês respondam aqui que o gato ele vai depressa se esconder, não porque ele pensa que fez coisa errada, mas porque ele tem aquele instinto, né? É por instinto. Mas isso aí é com vocês. Não tem resposta errada para esse número 2, tá? Número 3. Quer dizer, tem resposta errada sim, mas a maioria é certa. Vamos lá, número 3. Analise as informações a seguir. Número 1. A intenção do poeta ao produzir esse texto foi convencer o leitor de que os gatos pensam. Número 2. Nesse poema, o poeta quis apenas brincar com as palavras, explorando a musicalidade ao produzir um texto sem assunto importante. E número 3, podemos supor que o gatinho de que fala o poeta é seu animal de estimação. Então, pessoal, a número 1 está correta, a gente vê. A número 2 não, porque tem um assunto, né? Pode não ser importante, mas tem um assunto. E dependendo, para ele é importante, então é importante. Se é importante para alguém, então é importante. Pode não ser pra gente, mas para ele é, para o autor é. E o 3, podemos supor que o gatinho de que ele fala é o seu animal de estimação. A gente pode supor. Que a gente não sabe, mas a gente pode supor. Então é a letra E, ali, a letra E. O 1 e o 3 estão corretos. Número 4. Sobre a pergunta feita na primeira estrofe, é correto afirmar que... a pergunta na primeira estrofe eu expliquei para vocês, né? Estrofe é o conjunto de versos. É quando pula aquela linhazinha, divide uma estrofe da outra. Então, já que ele também não fala, como é que se vai saber? Essa é a pergunta, né? Letra A. É uma frase declarativa. Letra B. Ela orienta os versos seguintes, deixando clara a opinião do poeta sobre a racionalidade dos gatos. Letra C. Dialoga com o gatinho, um animal de estimação do poeta. Letra D. Chama a atenção do leitor para um fato inapropriado. E letra E. É uma pergunta inútil, pois não tem resposta, uma vez que os gatos não falam. É impossível sabermos se eles realmente pensam. O que é que vocês acham? O que é que vocês responderam? O correto seria a letra B. Quem marcou a letra B está correto. Ela orienta os versos seguintes. É ela quem guia os versos seguintes, tá? É essa pergunta que norteia todo o poema. Então, vamos ler esse próximo poema que temos aqui, pessoal. O Patinho Feio. Era o mais feio de todos, só fazia atrapalhadas. Nem cantar ele sabia. Nadava que nem um louco, se brincava ninguém entendia. Tentou fazer amizades, tentou 1, 2, 3 vezes. Tiraram sarro dele. Diziam que era o avesso. Um dia o patinho cansou. Comprou um bilhete para a lua. Já era tempo futuro. Mudar de plateia foi como atravessar a rua. De cima ele olhava tudo e via como aquilo era estranho.
um planeta cheio de gente, gente que anda, fala, mas não sente. E com isso a gente termina nossa aula aqui, tá, pessoal? Vocês respondam o exercício da página 31, tá? Vamos continuar a nossa série de poemas. Estamos perto de acabar elas. Eu quero que vocês absorvam bastante dos poemas, e esses exercícios aqui, eles complementam os assuntos que foram dados em outras aulas. A gente viu que tem sílaba tônica, tem artigo, tá? Tem todos esses outros assuntos que a gente já estudou. Então, esses poemas aqui, vocês estão estudando não só a interpretação, não só se vocês entenderam, mas também absorvendo e percebendo se vocês assimilaram, se vocês aprenderam os outros assuntos que foram dados durante as nossas videoaulas. Tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e até logo. Tchau.